Olá, camaradas, mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João Paulo e a gente está indo para a última aula e provavelmente o fim desse canal. Provavelmente, não sei, a gente vê aí. E a última aula sobre o método dialético e você finalmente vai entender como Marx usou esse método dialético. Nós vamos debater isso hoje. Como ele pegou de Hegel, os comentários que Marx faz sobre método, ele pega de Hegel. Mais precisamente desse último livro aqui da lógica, da, da ciência da lógica, da doutrina do conceito, ele pega daqui os comentários de Marx sobre o método. Então, entender método de Marx é entender, antes de tudo, Hegel, sabe? Quando você lê o Capital e tem a leitura da lógica de Hegel antes, você domina, você percebe que Hegel está toda hora ali, entendeu? Por trás do Marx. Você vê como o discípulo respeita o mestre, além de superar o mestre, tem alto respeito, né? E o método Marx é o dialético. Nós vamos debater isso com a clareza necessária, tá? E o tema central hoje é a questão do analítico e do sintético, tá? O método analítico e o método sintético, o conhecer analítico e o conhecer sintético. Só que aqui eu estou pulando algumas partes do livro da ciência da lógica, tá? Que é a parte do silogismo, principalmente. Estou pulando várias partes, mas principalmente a parte do silogismo, que é importantíssimo, mas é muito complexo. Então, daria muito trabalho fazer um vídeo sobre ele. Então, eu tenho um livro gratuito chamado 50 Ideias sobre Marxismo, que tem a última parte do livro é só sobre dialética. E falando da dialética, eu faço um resumo da ciência da lógica de Hegel e lá está todo o debate sobre o silogismo, tá? Então fica o convite para lerem o livro 50 Ideias sobre Marxismo, o link está na descrição para o livro gratuito e especialmente a parte sobre dialética, que é a última parte, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui o cabelo, porque o cabelo tá meio bagunçado hoje, é assim mesmo. Então, assim, antes de irmos para a questão do método, que é o analítico, o sintético e o sistemático, antes de debater diretamente o método, eu vou fazer um resumo rápido do que vem antes, tá? Hegel começa falando do mecanismo. Mecanismo é mecanismo mesmo, que as partes são independentes uma das outras do mecanismo. A relação entre as partes no mecanismo é uma relação externa, tá? O mecanismo passa para o quimismo, que vem de química. A química quer dizer que as partes estão em relação necessária, elas só fazem sentido numa relação necessária, numa relação interna. Então, no quimismo, diferente do mecanismo, as partes têm uma relação necessária, não é à toa que elas estão juntas, tá? Elas precisam estar juntas no quimismo, diferente do mecanismo. Do quimismo e do mecanismo, Hegel passa para a teleologia. Teleologia tem uma finalidade, tá? Eu estou sendo rápido porque o assunto aqui não é esse, tá bom? Eu estou só resumindo, então segura aí, não sai do vídeo que vai ficar tudo mais interessante. O quimismo e o mecanismo, a unidade deles é o uso deles teleológico, ou seja, para uma finalidade. Por exemplo, o homem cria máquinas e essas máquinas ele faz a máquina agir sobre objetos e faz produtos. Então há uma teleologia, tá? E aqui nessa teleologia há o fim e há o meio desse fim, tá? De tal forma que o fim não pode ser qualquer fim, tem que ser o fim que o meio possa servir, que o meio não pode servir para qualquer fim. E o meio tem que ser o meio de um fim. Tá? Há uma unidade entre fim e meio. O meio é um meio de um fim. Eu vou dar um exemplo prático. Nós queremos o socialismo. O que é o socialismo? É o fim da alienação. Tá? É a liberdade humana, é a igualdade humana. Isso quer dizer que nós temos que praticar os valores do socialismo só depois, quando o socialismo surgir? Não. Tá? Então, num partido político, por exemplo, comunista, você tem que respeitar seus camaradas, você não pode ser machista, você tem que, tudo que é central na célula, você tem que votar, não pode gritar, ganhar a voto no grito, entendeu? Os dirigentes têm que ser eleitos,
não pode ser escolhidos arbitrariamente, tem que ser preparados de acordo com... Então, no sindicato, você tem que deixar até aquela oposição de direita, no DCE, no sindicato, falar no microfone, na Assembleia. Você não pode manobrar, porque é a base que tem... Assim como os trabalhadores vão governar seu próprio Estado no socialismo, no capitalismo, o sindicato tem que ser dirigido pela própria base, pelos próprios membros da categoria, da categoria. Logo, você tem que adotar um meio de acordo com o fim. Então, você tem que adotar a democracia operária. Você não pode manobrar, entendeu? Para poder ganhar uma votação, por exemplo. Por mais correto que você esteja. Então, tem essa unidade entre fim e meio. Passado isso, o Hegel fala da vida. A vida tem uma diferença que é o seguinte. A relação dele não é de partes e todos exatamente, a relação da vida. O corpo humano não é uma relação de partes e todos exatamente, mas é um organismo, não é um todo, mas é um organismo, é orgânico. Isso quer dizer que aqui as partes só fazem sentido como partes de um todo. O exemplo do canal Isso Não É Filosofia, você tira o dedo não tem função se tirado, ele vira uma parte inútil. O dedo só tem função no corpo, então o organismo tem essa característica, que a parte só faz sentido dentro do todo e as coisas são membros, não são partes, são membros, não são simplesmente partes de um todo, mas membros. Então a palavra membro dá a ideia de que eles são mais do que partes, né? Eles são, isso, eles têm uma estrutura necessária, tá? E a vida, lembrar que Hegel não tem aqui ainda a teoria da evolução, né? Da evolução das espécies. Então ele faz uma passagem da vida para a ideia assim: uma pessoa faz sexo, faz outra pessoa, que faz outra pessoa, que faz outra pessoa, que faz outra pessoa, há uma reprodução. O fato de haver uma repetição, uma reprodução, faz com que exista a ideia. Você destaca a ideia, que a ideia se repete. Ele não sabia que era genética, né? Ele não sabia o que era gene, então a ideia se repete em cada um. Ele está tirando isso de Aristóteles. Aristóteles dizia que havia o conceito, dentro das coisas havia o conceito. Então Aristóteles é quase materialista, era um idealista, então ele tinha a ideia de que o conceito permanecia de geração a geração. Porque depois de uma pessoa via outra pessoa, depois de um cachorro via um cachorro. Então o conceito permanecia. Hoje sabemos que é o Gênesis, mas o Hegel usa isso para dizer assim, se destaca a ideia. E aí nessa ideia, que é interessante, o Hegel acaba com Kant em quase tudo. Hegel diz assim, o Kant diz que a ideia de Estado é o seguinte: existe um Estado ideal que se vai rumo a ele. O Estado quer alcançar esse Estado ideal. É uma ideia de Estado pura, perfeita, que vai-se no rumo dele. O Hegel diz, legal, mas está errado. Legal, inteligente, mas está errado. No fundo é senso comum. Qualquer pessoa pensaria isso. No fundo é senso comum e não tá correto. Não é nem porque se é senso comum, pode estar certo senso comum. Mas está errado por quê? Porque mesmo o pior estado é a realização da ideia de Estado. Mesmo o pior estado é a realização da ideia de Estado. Mesmo a pior planta é a realização da ideia de planta. E é que a gente chega no método científico, tá? Que é os famosos analítico e sintético. Existe uma concepção errada de analítico e sintético, que é o seguinte: o analítico é ir do conhecido ao desconhecido. O sintético é ir do desconhecido ao conhecido. Ao contrário, o analítico é do conhecido ao desconhecido e o sintético é desconhecido ao conhecido. Isso está errado, tá? O que faz o analítico e o sintético? O analítico, ele não põe nada externo no objeto. Ele pega o objeto, por exemplo, uma mercadoria, e analisa o que essa mercadoria está dizendo, sem sair do que ela está dizendo. Aí você vai desenvolvendo ideias sobre ela, sobre o que ela está dizendo, tá? Já o sintético, você está analisando, você pega o objeto e põe algo novo na reflexão.
Você literalmente põe algo novo na reflexão. Eu vou dar exemplo, tá? Então vamos desenvolvendo isso. O exemplo de analítica, tem um no Capital do Marx, ele trata de 3 elementos. São mais elementos, mas eu vou resumir, tá? A maquinaria, a matéria-prima e a força de trabalho. São os 3 fatores de produção: máquina, matéria-prima, força de trabalho, trabalhador, tá bom? Certo. O que Marx faz analiticamente? Ele diz: olha, a maquinaria e a matéria-prima têm uma característica em comum: eles não geram valor novo. Logo, eles são capital constante, porque o valor é constante que eles passam para a mercadoria. E a força de trabalho produz valor novo, logo é capital variável. Tá vendo? Ele não saiu do objeto, ele chegou a uma determinação, uma característica do objeto que o próprio objeto está dizendo. Aí ele desenvolve. Mais na frente, Hegel pega os 3 elementos: máquina, matéria-prima e força de trabalho, e diz: ó, a máquina é capital constante, e a matéria-prima no segundo livro, e a matéria-prima e a força de trabalho são a máquina é capital fixo e os outros 2 são capital circulante. Matéria-prima e força de trabalho são capital circulante. Veja que ele já criou uma outra posição diferente da anterior. Nessa, a máquina é capital fixo porque ele transfere muito lentamente, ele transfere o valor dele, mas muito lentamente. Já o capital circulante, que é a força de trabalho e matéria-prima, você tem que renovar o tempo todo o valor deles. O valor e a existência deles, você tem que renovar a matéria-prima e recontratar a força de trabalho. Veja que ele mudou os conceitos, a relação conceitual da mesma coisa, que são a maquinaria, a matéria-prima e a força de trabalho. Isso é analítico. Essa passagem, essa evolução, esse ver novos conceitos na mesma coisa e aí desenvolver a ideia por dentro dela mesmo é procedimento analítico, tá? Tem uma anedota boa que Kant diz que, por exemplo, 7 mais 5 igual a 12 é sintético. 7 mais 5, tá? De um lado você põe algo novo, o 12. Certo? Não, errado. Hegel humilha Kant o tempo todo, assim. Se você acha que é sintético, não se preocupe, Kant também achava que 7 mais 5 igual a 12 era sintético, né? Já que põe o cientista, no caso, a gente põe o 12, mas não, o mesmo conteúdo que tem 7 mais 5 tem 12, é o mesmo conteúdo, então não foi acrescentado nada, foi só desenvolvido o que já existia. 7 mais 5 igual a 12, o que tem de um lado da igualdade tem do outro lado da igualdade, entende? Isso é o analítico, O sintético, nós vamos debater aqui o método do abstrato ao concreto, tá? Que dizem que é de Marx, mas como ninguém lê Hegel, pensam que é só de Marx, que o Marx tirou do nada. Não, Marx tirou do Hegel a famosa passagem dele sobre do abstrato ao concreto. Mas antes eu quero fazer um breve resumo, antes de a gente debater isso, que é a seguinte: no vídeo passado a gente debateu o geral ou universal, o particular e o singular ou individual. Geral, particular, singular. Isso leva a três procedimentos, um após o outro, que é a definição. Você realmente define, mamífero, por exemplo, é uma definição. Você está definindo os mamíferos, né? Quando você define gênero, por exemplo, você está definindo. Só que tem que ter um cuidado, porque se você está definindo, você tem que definir corretamente. Por exemplo, a verdade é que não existe peixe. É isso mesmo, não existe peixe. Peixe não existe. Para existir uma coisa como peixe, todos aqueles animais que a gente chama de peixe deveriam ter a mesma origem comum. E eles não têm. Eles não têm uma mesma origem comum, um mesmo ancestral comum. Então, a categoria peixe, na prática, a gente usa porque é prático, mas não existe. Então, tem que ter cuidado quando for fazer a definição. Tá?
não pode ser arbitrário, não pode ser algo necessariamente comum em todos eles, então a definição tem esse risco. E após fazer a definição, você faz a divisão, que é o particular, você vai do geral para o particular. A definição é as espécies de um gênero, tá? Você chega às espécies. E da divisão, você chega ao teorema. O teorema é o singular. As partes que são necessárias, que são essenciais, que estão numa estrutura que tem que ser assim. Isso é o teorema, normalmente na matemática, né? Quando o teorema, você tem uma estrutura que assim tem que ser, e assim é a lógica, é a estrutura interna dele de algo singular, tá? Isso é o teorema, que é como na matemática. Tá, aí o Marx pega de Hegel, na parte da divisão, o que ele chama de método sistemático. O que é um método sistemático? Hegel diz assim, ó, nós podemos agir na reflexão científica como você aprende a escrever. Você aprende primeiro a vogal, que é o mais simples, o mais geral e o mais abstrato. A vogal, você vai para a consoante, aí você da consoante vai para a sílaba, da sílaba você vai para a palavra, da palavra você vai para a frase, da frase você vai para o texto. Percebe que tem uma progressão aí na reflexão? Você começa com o mais simples, e o mais simples costuma ser o mais geral e o mais abstrato, que pode ser a célula na biologia. Os livros de biologia, inclusive do ensino médio, no primeiro ano, no primeiro livro já começa com a célula, então esse é parte do sistemático. Você começa com a mercadoria e com o valor, né? Então, começar com a mercadoria e com o valor é parte desse método sistemático. Método sistemático que Marx adota, que aparece em Hegel. Hegel que é quem formaliza isso, tá? Ele diz assim, ó, então esse procedimento do mais geral e abstrato, o mais simples, que normalmente é o mais geral e o mais abstrato, até vai avançando desse abstrato até a totalidade concreta. Você vai avançando, tá? Esse método que Marx usa é Hegel que sistematiza, porque ele é um método sistemático, tá? Como eu disse, da vogal para consoante, vai rumo à palavra, e da palavra vai para a frase, da frase vai para o texto. Essa evolução no método sistemático é Hegel, tá? Que coloca. Esse de ir para o abstrato ao concreto é Hegel, não é? Marx está citando Hegel indiretamente durante toda a produção dele sobre método, tá? E isso não se comenta normalmente, isso que eu acho que ninguém leu. Assim, sendo bem sincero, quase ninguém leu assim, o Capital completo. Tanto mais leu o Capital e a Ciência da Lógica completa, ali, do início ao fim. São 3 livros, né? Isso não é um livro fácil, né? É compreensível que muita gente não tem. Mas fica sem saber de onde veio o método Marx, né? O que é o método dialético? Tá? O que é o método dialético? Eu chamo de empírico dedutivo. Tá? Empírico dedutivo. Existe o hipotético dedutivo, que é o contrário. Você tem um problema, você elabora uma hipótese e elabora as consequências dessa hipótese. Aí verifica na realidade. O empírico dedutivo é diferente. Você vai para os dados empíricos e a partir deles você percebe o que não é empírico. A partir da aparência, você percebe a essência. A partir do externo, do lado externo, você percebe o que é interno, tá? Então, assim, a partir do fundamentado, você percebe o fundamento. A partir da forma, você vai descobrindo o conteúdo. Então, assim, nós começamos com os dados empíricos. Nós não fazemos hipóteses, nós não fazemos como é que se chama, premissas, postulados, não, nada disso. A gente começa agregando os dados empíricos, indo direto para os dados empíricos. Só que os dados são importantes, só que além de revelar, eles também escondem, eles também enganam,
Eles não dizem tudo. Então nós usamos a razão para perceber o lado interno da realidade. Na diversidade do mundo, a gente percebeu a unidade da diversidade. A unidade que a gente só vê a diversidade. Então é preciso usar a razão para perceber a unidade interna da diversidade. Tá? E nós pegamos os dados empíricos, ou seja, o externo, e a partir do externo nós vamos criticando os dados e refletindo sobre eles para perceber o lado interno da realidade, o lado de dentro da realidade. Então, o método dialético é método empírico-dedutivo. Tá? Empírico-dedutivo. Você vai para os dados empíricos, colhe, critica, avalia, percebe o que eles dizem e o que eles escondem, tá? E aí chega a conclusões, a realidade. E esse é o método dialético. Tá? É a partir do externo, e o externo tanto revela quanto esconde, tanto diz a verdade quanto engana, e a partir daí chega ao lado interno do mundo. Tá? A partir da diversidade chega a unidade interna do mundo. Da diversidade do mundo descobrir a unidade interna do mundo. Então, a partir da aparência, você critica a aparência pode enganar, mas você não sem os dados da aparência, você precisa dos dados do lado empírico, você chega à essência. Então você une empirismo e racionalismo, você une dados empíricos e a razão que avalia os dados e percebe o lado interno do mundo externo, percebe a unidade. Então eu estou sendo bem enfático aqui para explicar o que é um método dialético. Lógico, existe muito mais coisas sobre o método dialético, por exemplo. Nós não pegamos apenas a estrutura da realidade. Nós pegamos a realidade em seu desenvolvimento, para onde ele tende a ir, de onde ele veio, como ele está, quais são as leis do movimento, as leis do desenvolvimento da realidade. A gente pega a realidade em movimento, a gente quer as leis do movimento. Esse é o método dialético, a gente quer as leis do movimento. E você pode, a partir disso, fazer vários procedimentos. Por exemplo, é comum a ciência cair em teses opostas. Ou o universo é finito ou o universo é infinito. São teses opostas. Você chega muitas vezes... A função da dialética é pegar essas oposições e resolver. Chegar a uma terceira resposta. Tá? Uma terceira resposta que resolve e explica por que houve essa oposição unilateral antes. Como eu já expliquei aqui, existe uma polêmica de séculos na física se a luz é onda ou partícula. Ou era um ou era outro. Ou. E o que diz a dialética? É um e outro. A luz pode ser onda, pode comportar como partícula e pode estar num sobreestado entre os dois. Veja que por falta de uma razão lógica, a ciência caiu numa crise de centenas de anos. Se era uma coisa ou outra. Ele não pensou é uma coisa e é outra. É tanto partícula quanto onda a luz. Não é ou, mas e isto e aquilo. Então, esses são exemplos que eu estou dando práticos em relação ao método dialético para a gente fechar aqui o curso, tá? E dizer o seguinte, o analítico e o sintético, a dialética usa os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, quando Hegel vai falar do finito, ele é analítico. Ele está dizendo o que é que o finito está dizendo sobre ele mesmo. Aí ele vai descrevendo o finito. Isso é analítico. Aí o Hegel está aqui no finito, ele põe o infinito. Esse pôr do infinito é sintético. É um procedimento sintético. Ele está no finito, ele põe o infinito. Esse pôr é ele que está fazendo, é sintético. Aí quando ele vai tratar do sintético, da natureza do infinito, ele volta a ser analítico. E aí ele vai, faz a descrição, vê o que o finito diz sobre ele mesmo e tudo mais. Veja, eu fui tanto analítico quanto sintético. Eu fui tratar do finito, eu fui analítico. Para pôr o infinito eu tive que ser sintético, porque eu pus o infinito. E para falar do infinito eu voltei a ser analítico. Então, o método na prática, ele é tanto analítico quanto sintético, tá? Ele é tanto analítico quanto sintético. E isso, a filosofia da ciência do século XX descobriu isso de novo, que não era possível separar o analítico e o sintético.
e descobriram sem fazer a devida homenagem a Hegel, né? Foi Hegel que disse que analíticos sintéticos são ambos utilizados na ciência. Não dá para ser um ou outro, são os dois. E o Marx chega a falar num dos comentários que o meu método analítico não parte do homem, mas parte da mercadoria, e vai analisando a mercadoria e tudo mais, tá? Meu método, ele fala exatamente assim, meu método analítico. Então, porque o começo ali do Capital é um método analítico. Ele pega a mercadoria e vê o que a mercadoria está dizendo, e vai desenvolvendo o que a mercadoria está dizendo, certo? Ele começa com um analítico. Então, eu espero ter sido claro entre o analítico e o sintético. O analítico você não põe nada na coisa, você desenvolve ela, o que ela mesma diz de si, e o sintético você põe, tá? Você põe. E você faz os dois na ciência, os dois juntos. Não é possível separar, tá? Não é possível separar. Então é isso. Eu acho que o método dialético ficou claro. Se for necessário, eu reassisto de novo o vídeo. Que é isso. Você vai do externo. Como o interno e o externo tem uma unidade, a partir do externo você descobre o lado interno da coisa, tá? Como você pega os dados empíricos, você começa pegando os dados empíricos, e a partir dos dados empíricos você vai ver aquilo que não é empírico, aquilo que está escondido, aquilo que os dados empíricos revelam, mas também aquilo que os dados empíricos escondem, tá? Então você tem um momento que é empirista, que é colher os dados, colher a aparência do mundo, colher a forma do mundo, a diversidade do mundo, e a partir da razão você vai descobrir a unidade dessa diversidade, a unidade interna. Você vai descobrir a essência da aparência, que a aparência pode estar enganando. Então você vai descobrir a essência. Do externo você vai descobrir o interno. Você usa a mente para deduzir o lado interno do mundo a partir do lado externo do mundo, tá? Isso é o empírico dedutivo ou método dialético, tá bom? Até mais. E eu fico feliz de você ter me acompanhado até aqui no curso, tá bom? Abraço.